Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, com mais um programa, Resenha Literária, sempre na companhia de Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. E a proposta do programa é divulgar livros, né? Por isso que o subtítulo do programa é Em Algum Lugar do Jardim, porque a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma verdadeira flor da literatura espírita. O jardim é minha estante espírita. E a flor da literatura espírita são os livros. Já. No segundo momento, o Silvio Mariano também vai trazer aqui, não é, do seu jardim, a sua obra da semana, e a gente tem tabula uma conversa maravilhosa, não é? Mas antes de mais nada, vamos já levar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade por mais essa oportunidade de divulgar o livro, essa ferramenta notável que divulga a mensagem da espiritualidade amiga pelo mundo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estou com um livro aqui, muito bom, muito bom. Eu fui reler um livro do escritor, jornalista espírita, conhecido no movimento espírita, Wilson Garcia, Vidas, Memórias e Amizades. Vidas, Memórias e Amizades. Por que eu me lembrei de Wilson Garcia hoje? Porque recentemente, no seu blog, seu velho blog, né, onde o Wilson desfia sua verve, né, às vezes ferina, né, ele é aquela linguagem forte, sem querer saber, sai atirando, né? Eu mesmo já recebi uns encômios, né, no seu blog, né? Um amigo meu aqui do Recife, Luiz Jorge Lira Neto, pesquisador também. Então, mas assim é o Wilson, né? Essa figura, personalidade forte, mas que escreve bem. Não concordamos, às vezes, né, com tudo que ele escreve. O último livro dele, Ponto Final, né, que veio a lume há um tempo atrás, é uma obra que eu fiz até um vídeo, né, levantando pontos que eu não concordei com a abordagem dele. Agora, mesmo dentro da obra, há passagens que merece a gente refletir. Ah, então não é uma obra psicográfica, é uma obra de um pensador. Tá? Você pode não concordar em totum com ele, não é? Mas ele traz elementos valiosos também. E essa semana, o Wilson Garcia foi o último dos moicanos, né, a desembarcar da falsa tese, a falsa narrativa, uma teoria da conspiração, né, a malfadada tese da adulteração da quinta edição da Gênesis, né? Que quiseram inculpar Lemarie, depois não dava mais para inculpar Lemarie, foram para outro, para Delian, para não sei quem, porque não tinha mais em quem se encaixar aquilo ali. E as fontes primárias, todo o trabalho documental de Adair Ribeiro, Carlos Sete Bastos e Luciana Farias, já pôs abaixo a teoria da conspiração. E Wilson Garcia, com sua honestidade intelectual indubitável, né, veio a público e, né, abandonou a barquinha da falsa narrativa. Então, bem-vindo ao clube, viu, Wilson? Né? Eu já estou nesse clube faz tempo, viu? Você nesse clube é noviço, né? É noviço. Bom, mas eu fui reler essa semana, né? Uma obra do querido Wilson, Vidas, Memórias e Amizades, né? O título é singular, né? O título diz tudo sobre a obra. Vidas, Memórias, né, e Amizades. Ele retrata aqui causos maravilhosos, né? Encontros que ele teve na sua atual existência, magníficos, com Eduardo Carvalho Monteiro, com Deolindo Amorim, o velho Deolindo da Abrage, né? Com o querido Jorge Rigini, com Paulo Alves Godoy.
quer dizer, essas memórias, e memórias dentro do âmbito espírita, não é? Amigos que trazem as suas vivências dentro do movimento espírita. É um lado que eu gosto muito do Wilson. Né? O lado das suas memórias. Né? Conheço o Wilson Garcia pessoalmente. Tá? Levei ele várias vezes para a nossa Casa Zumbi para palestrar, né? Aquela palestra diferente, né? O Wilson fala como quem escreve, né? Então, quando ele solta aquela verve dele, ou você concorda ou ora, começa a orar, né? Mas é isso, está aqui a obra, é uma obra de memórias, de encontro com os amigos, mas com passagens deliciosas, vidas, memórias e amizades, o Wilson Garcia, né? Quem quiser se deter na obra, né, é uma boa pedida, né? Então tá aí, meu querido Wilson Garcia, né? Não sei se vou encontrá-lo novamente em alguma esquina cósmica dessa vida aqui na Terra, senão a gente vai se encontrar numa esquina cósmica do lado de lá, né? Mas fica aqui, né? Parabéns. Antes tarde do que nunca, né? Mas você desembarcou das falsas narrativas aí, né? Parabéns, Wilson. Tá? Pessoal, então deixa eu colocar aqui o nosso querido Silvio Mariano aqui para começarmos o nosso programa. Esse outro aqui, Novos Rumos sobre a Reencarnação, que é da Liga dos, né? Sim. Muito Perfeito, bom. perfeito. E o outro, Reflexões Pedagógicas, aquele de Sandra Borba, que é aqui de Pernambuco, está na Luiz Sandra Ambiel. Borba, muito boa, muito boa. Esse aqui. Toma. Não, eu vou começar. Não, eu posso estar. Trocar esse para a sala. Eu perguntei até eu respondo, né? Eu peguei manda para mim. Aí tem 5 minutos. Eu vou sentar. Sim. Fala, meu jovem! Meu amigo Lamenha, que saudade de você, Lamenha. Obrigado, rapaz! Olha, para a semana, quarta-feira, eu estou aí no Jesus do Lar. Venha, que vai ser um prazer enorme. Quero você na mesa dirigindo. Vai me dirigir, por favor. Por Certo? favor, viu? Diga, Silvio, o presidente. Vou escalar você agora com ele, viu? Tranquilo. Ô, Lameia, olha, e vamos dar no esporte na final, viu? Eu falei com o Marcelo Araújo ontem. Liguei para ele. Amigão, um abraço, viu? Obrigado, prazer enorme. Chega cedinho aí, viu? Certo, quarta-feira, se Tá Deus bom? quiser. Bom domingo, bom final de semana. Valeu, um abração. Prazer enorme. Até a vista. Valeu. Tchau. Zé, tudo bom, Lida? Tá bem. Opa, Bruno. Olha, eu escalei o homem, ele vai me dirigir quarta-feira, viu? E esse seu livro está aqui já, separado, viu? Seu livro. Vamos lá.
Vamos lá com esse Vamos lá. passadio aí da livraria. Gente, a gente gosta de gente, né, Silvio? É, é. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vamos começar. Vocês estão vendo aí a livraria de Jesus no Lar, não é? O pessoal entrando e saindo. Pessoal, esse é um ambiente maravilhoso, né? Toda vez que eu chego aí de Jesus no Lar, e essa semana eu vou estar aí com meu amigo Silvio, Lamenha, essa turma toda aí, onde eu me sinto em casa, muito bem. Deixa eu dar boa noite a ele. Boa noite, Silvio Mariano. Tudo bom, Silvio? Como é que você Tudo está? bem, Bruno? Boa noite. Mais uma vez, feliz de estarmos aqui gravando nesse templo de amor e luz que é Jesus no Lar. É uma alegria Rapaz, muito grande. o ambiente hoje aí está concorrido, né, Silvio? Tá animado. Ô, Silvio, vamos lá, meu amigo. Vamos à obra. O que é que você nos traz à noite de hoje, Silvio? Olha, a noite de hoje eu trago esse livro, Devassando o Invisível, essa obra-prima de Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, é um ícone aqui no Brasil, a figura de Dona Ivone, segura, ligado diretamente às obras de Kardec, reclamando muito, porque o pessoal tem afastado de uma maneira geral da codificação, e a codificação é essa fundação em pedra que todo espírita deve ler. E estudar, ler não, estudar a codificação no todo. Codificação, revista. Silvio Mariano, primeira pergunta, é claro e evidente. Quem foi Dona Ivone do Amaral Pereira? Essa que é considerada a grande dama da mediunidade no Brasil. Olha, Dona Ivone do Amaral Pereira, a gente vê o que é a misericórdia divina, porque, apesar dela ter cometido um suicídio na sua vida, ela começa a receber, desde criança, vamos dizer, informações de espíritos de Dr. Bezerra, de Charles e outros, e foi encaminhando, e ela, na realidade, vamos dizer assim, para o início do século, praticamente torna-se uma grande referência através das suas obras psicografadas. Então, Dona Ivone nasceu em 1900, desencarnou em 1984, inclusive ela, na data que ela desencarnou, ela ia fazer uma cirurgia para colocar um implante de um marca-passo. E ela comentando disse, olha, vocês vão perder tempo, a gente vai fazer a cirurgia, mas eu estou embarcando hoje. E realmente ela desencarnou logo depois da cirurgia, e esse grande espírito que ainda hoje, vamos dizer assim, tem beneficiado a humanidade de uma maneira geral. E ela tem se dedicado em especial para aquelas pessoas que têm uma tendência ao suicídio. Aqui na nossa instituição, a nossa livraria, nós homenageamos com o nome dela, Dona Ivone do Amaral Pereira, Amaral Pereira. aqui em Jesus no Lar. E eu tenho certeza que na época já foi por indução do seu Alfredo, que é o nosso fundador, que era um grande admirador da figura dela. Esse livro, Devassando Invisível, ela, essa minha edição já vai. Ela foi. A primeira foi feita em 1962. A minha, que é de 2016, foi a 15ª edição, mostrando o interesse. Ela diz também nesse livro, uma coisa que eu achei interessante, é que ela, por ter sido suicida, ela teve uma vida muito. Ela foi ligada, vamos dizer assim, à França, a, a uma condição vamos dizer, econômica elevada, ligada às nobrezas. Então, por conta de tudo isso, que é uma caminhada nossa longa,
ela exatamente comete um suicídio e ela vem exatamente nessa atual reencarnação numa situação de pobreza, inclusive ela, vamos dizer, era mulata, com dificuldades, então ela tinha aquele impacto muito grande. Pela sensibilidade mediúnica, ela se viu algumas horas como se ela estivesse na corte, mas depois que entrava na realidade de um certo sofrimento. O pai dela era espírita, e ela diz o seguinte, que as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei nesse mundo devo à prática da doutrina espírita, exposta por Allan Kardec, e no convívio espiritual com as entidades que habituavam os além. Então você vê o que é isso, esse amparo dos amigos. Ela, na sua atual reencarnação, ela foi uma grande esperantista, dominava o idioma, ela tinha uma ligação com um polonês, que é um engenheiro da Polônia, esperantista, trocava correspondência, mas o mundo espiritual disse a ela que ela não poderia, nessa atual vida, ela não casaria. Então, como sempre, eu me lembrei muito de Chico. Chico dizia o seguinte, que vivia sob o comando de Emmanuel, que, que era muito rígido, mas essa rigidez era necessária ao progresso dele, porque se ele saísse do rumo que deveria ser, entrava na chibata. Então, a mesma coisa, vamos dizer assim, Ivone também sentiu muito isso, né? Silvio, você podia citar alguns livros de Ivone? E eu te pergunto, quantos livros Ivone recebeu pela sua psicografia? Olha, ela aqui a quantidade de livros, que tem alguns dois aqui, ó, A Luz do Consolador e Canto do Coração, não foi psicografia, foi dela. Que ela tem uma bagagem muito grande, mas ela foi um total de 14 livros, mediúnicos da Tese do Infinito, Memória do Suicídio, que é um clássico, Camilo Castelo Branco, Nas Vorais do Pecado, O Cavaleiro de Lumiares, Drama da Bretanha, Tragédia de Santa Maria, Amor e Ódio, Dramas da Obsessão, Ressurreição e Vida, Recordação da Mediunidade, Devassando Invisível, Sublimação e esse Cântico do Coração, a Luz do Consolador, é dela. Inclusive, alguns outros livros que havia isso, inclusive havia algumas reclamações, que alguns manuscritos dela, dos originais, foram perdidos. Ela mandou para a Federação Brasileira e o livro desapareceu, não foi impresso. Porque né, hoje é fácil. Você bota no computador, coloca numa memória, coloca assim. Mas o que acontece? Normalmente, e tem Xerox. Naquela época não tinha. Ela, devido a dificuldades econômicas, ela escrevia muitas vezes páginas do livro dela em papel de pão, de padaria, que se utiliza para levar o pão. Então, é esse grande trabalho. Eu consegui e está no YouTube, inclusive uma entrevista dela, com a voz dela, porque na época ela já sentiu, naquela época, ela já sentiu impacto com essa modernidade que via nas instituições espíritas. Porque você sabe que nas instituições espíritas, tinha instituição, por exemplo, aqui mesmo, uma que eu conheci aqui em Olinda, fez um São João, forró no umbral. Ah, Rapaz, isso é coisa de instituição espírita fazer. Outros seguinte, sempre a dificuldade que existiu na casa espírita foi a parte econômica. Então, às vezes, tinha alguns locais que alugavam o salão para ter carnaval. Rapaz, ela ficava extremamente indignada, porque o templo espírita é algo de uma vibração e que deve ter todo o amor e toda a responsabilidade. Ela já se debatia. Imagine hoje, no meio espírita, se ela tivesse vindo nessa parte de politicagem, entrando no meio que não tem nada a ver, que na preocupação nossa é levar exatamente a sua pureza doutrinária.
porque ainda quem está responsável para levar a palavra de Jesus na sua pureza, eu não chamo nem mais o cristianismo, sabe por quê? Porque o cristianismo não foi de Jesus, foi de Paulo. Mas os ditos de Jesus, o, o, o Espiritismo, hoje tem a grande responsabilidade de trazer na sua pureza, porque nós sabemos que muitas coisas de Jesus falava mais oral, nunca escreveu nada, às vezes, e ela dizia o seguinte, que a gente tiver muito cuidado para não deturpar como fizeram no cristianismo. As palavras de Jesus, quer dizer, muita gente, as igrejas deturparam, e como deturparam, não é? E tem muitas igrejas que não querem saber. Silvio, você narrou aí algumas obras já. É uma obra diversificada, a obra que ela recebeu, seus livros. Mas, Silvio, foram vários os espíritos já. Até Leon Tolstói. Você podia também falar sobre os espíritos que Olha, fizeram essas obras? as obras seguintes, Charles, que era quase o pai dela, né, que ela considerava, Doutor Bezerra de Menezes, Leon Denis. Leon Denis foi que corrigiu a memória do suicídio, Sim. porque ela pensou em queimar, e houve uma intervenção de Leon Denis, que disse a ela, não, a obra é boa, agora tem que se enquadrar do ponto de vista doutrinário, não é? Levou para o mundo espiritual, corrigiu, e o livro foi publicado, é um best-seller. É o maior libelo contra o suicídio. Leon Tolstói, que é um escritor respeitadíssimo, principalmente parte do Evangelho. Inácio Bittencourt, não é? E Allan Kardec, inclusive porque ela pegava, vamos dizer assim, um apoio, porque toda a obra dela estava embasada nas. Ela fazia questão, vamos dizer assim, de fazer esse grande referencial, entendeu? Kardec era o amor da vida dela, no sentido da sua pureza. Ela penetrou, porque muita gente está 30 anos no Espiritismo, não abriu uma obra de Kardec para estudar, quer dizer, pega o Evangelho e acha que a doutrina é só, vamos dizer assim, isso. E nós precisamos valorizar. Agora mesmo, no período de homenagem a Allan Kardec, nós vamos fazer uma promoção de toda a qualificação dele, dando um desconto de 15% aqui na nossa livraria, porque um mentor da casa, que é um médico, João Monteiro do Rego Barro Joca, para os íntimos, ele dizia o seguinte, que Jesus no lar não era só um bazar mercantil de querer vender e ter lucro, não, tinha que divulgar a doutrina. E nós fazemos aqui. Tá, Às vezes, ficou atrasado, viu, rapaz? Deixou a gente na mão, viu? já estava aqui. Conclui, conclui, Silvio. Viu? Então, a gente tem que divulgar Kardec. Olha, todas as obras são dignas. As obras de Divaldo, até por conta que ele também, todas as obras de Joana de Ângeles, é Kardec em cima. Mas a gente precisa também estimular a leitura do Livro dos Espíritos, estimular, ler Céu e Inferno, obras póstumas. Perfeito. O que é o Espiritismo? Eu só vim ler o que é o Espiritismo um pouco já depois de muitos anos, quer dizer, eu deveria começar entendendo o que é o Espiritismo, lendo o que é o que é o Espiritismo. Não. Os espíritas que lê Violeta na janela, lê não sei o que, e depois de não sei quantos anos, 20 anos, é que vai ler o que é o Espiritismo. Que é um paradoxo, né? Uma coisa que não está correto. Ô, Então, né? ô, Silvio, Dona Ivone era uma médium multifacetada, não é? Você podia falar sobre os tipos de mediunidade que ela apresentava? Olha, a mediunidade de Dona Ivone, psicografia, essas grandes obras, psicofonia pela voz, receitista, que ela fazia homeopático, quem ajudou muito ela foi mandando aqueles componentes para fazer os remédios, foi Frederico Figner, que era da Federação.
auxiliava muito, porque era uma pessoa pobre. Então, mandava aquela base para fazer os remédios e ajudou na saúde de muita gente. Médio conselheira, que no livro dos médios classifica, existe essa classificação, que as pessoas estavam desesperadas, ela ia, orientava as pessoas saíam bem. Passista, premonitória, de desdobramento, intuitiva, de efeitos físicos, de Impressionante. materialização, de cura. Ela curava obsidiados e paralíticos. Ela tem esse poder. Impressionante. Vidência e oratória. Ela, olhe, Impressionante. Joana, Uma média completa, é impressionante. impressionante, né? Silvio, nessa obra Devassando Invisível, nessa obra Devassando o Invisível, Isso, ela fala sobre dois grandes personagens, né? Um da exatamente. literatura e outro da pintura. O encontro dela com o Frederic Chopin, a amizade que ela nutria, e também ela cita que Victor Hugo, com a falange de espíritos, já encarnará aqui no Brasil, não é? Exatamente. Ó, uma coisa que eu vejo interessante é que um dia desse Vitor Hugo, Dona Zilda Grama, que fez os romances de Vitor Hugo, segundo informações, teria sido a filha dele que morreu por afogamento, Leopoldina, filha dele, foi. né? Então, o que acontece? Ela diz o seguinte, nesse livro aqui, Devassando Invisível, ela classifica o seguinte, é estudo sobre os fatos transcendentes da mediunidade sob a orientação dos espíritos guias que fazia parte da mediunidade, que foi todos esses que nós comentamos. Quer dizer que não é uma biografia dizer assim, ó, Debassana ela está dizendo que como fez, não. Ela já veio com um respaldo. Uma outra coisa que teve é o seguinte, que eu já comentei com você, mas é bom sempre lembrar, porque um fato desse não pode ficar esquecido, que ela desencarnou 5 anos depois de... Ela desencarnou em 9 de março de 84. 5 anos depois, em 8 de julho de 89, ela se materializa aqui em Recife, na Praça Marcel Pinheiro, Perfeito. muito bem vestida, muito bonita. Conversou com o pobre do rapaz que ia suicidar-se naquela noite, Se dá, perfeito. orienta, ele escreve uma carta para o endereço que ela mandou, que na realidade era o centro dele, o centro que tem o nome dela, Centro Espírita Dona Ivone, e o homem era católico, e ela disse assim: veja bem que capacidade. Botou o nome Ivone com dois N, mandou para a senhora, que era a secretária lá do centro. Que grandeza! Olha, um negócio desse. Você vê um espírito materializado numa praça pública. O homem ia suicidar-se de noite. Deixou a família dormir, porque ele veio do Maranhão com a família para vir trabalhar numa indústria aqui em Recife, naquele auge industrial de Pernambuco. O homem ficou desesperado, disse que tinha que fazer um curso, essas enroladas. E no final ele ficava dormindo na Praça Marcial Pinheiro. Silvio, ele procurou o bispo Dom José Cardoso, que não recebeu. Tá? E o ajudante dele deu 50 centavos a ele para Pois ele é, ir embora. não recebeu, deu 50 centavos, meu Deus. É. E ocorre o seguinte: ele mandou essa carta, veja bem, a grandeza dos céus, para uma senhora que era secretária desse centro, e esse centro foi fundado, o esposo dela trabalhava numa antiga agência que existia lá no Rio de Janeiro, do Banco do Banorte, e pedindo ajuda. E na carta, nesse livro aqui, eu trouxe até o livro, nesse livro, que deve encontrar no sebo, Voo de uma Alma, de Augusto Marques de Freitas.
que fundou o centro. É belíssimo. Tem a carta aqui, uma xerox da carta, deixou o nome, o homem contando o drama dele, e simplesmente esse cidadão mandou que o gerente lá da época que ficava, havia uma agência na frente, se tinha uma família na praça, tinha. Ele mandou passagem, mandou hosped, mandou ônibus, mandou tudo, e ele alegava que não queria nem como pagar, porque ele não tinha emprego, não tinha nada. Quer dizer, de uma grandeza total. Ô Silvio, quero falar ainda sobre os livros aí do Jesus no Lar, mas antes sobre Ivone, uma pergunta derradeira. Silvio, você podia descrever um momento muito importante, algo muito importante, que se deu nas últimas horas de vida de Dona Ivone? Rapaz, Dona Ivone, eu dou por ver, porque ela, vamos dizer assim, é uma pessoa dedicadíssima pelo Espiritismo. Ela antes ia fazer um livro, os espíritos quebraram o braço dela, fizeram ela levar uma queda, quebrar o braço dela. E eu imagino Dona Ivone, aquele que se antecedia à sua partida, o respaldo espiritual dela. Essa espiritualidade do doutor Bezerra, de todos esses amigos, assistentes, inclusive aquele que eu falei no início, que ela ia fazer a cirurgia e o próprio espírito dizer, o próprio Dona Ivone dizer por médico, olha, vocês vão fazer isso aí, mas não vai adiantar nada, não. Vou fazer, vocês estão dando recomendação. Mas hoje eu estou partindo para a espiritualidade. Para que coisa maior? Quer dizer, um fator desse. Agora, Dona Ivone, ela falou, inclusive, do rádio, na época que não existia nem rádio, doutor Bezerra de Menezes ele fez uma revelação através dela, que haveria o aparecimento do rádio, que entraria pelos telhados as informações, que são as antenas dos rádios, o evangelho ia entrar pelos telhados. Depois, foi dito a ela, quer dizer, ela premonitória, que ia chegar uma certa feita o início da televisão. Ela Exato. estava alertada, que teria uma caixa que dava a entender que ia passar. Quer dizer, é uma figura ímpar. E veja bem, como ela revela, o sofrimento dela era mais pelo suicídio, porque, vamos dizer assim, chega um ponto de uma pessoa que vinha da Polônia querer casar, namorar com ela, e ela deu uma desculpa lá, viu a pessoa chegar, mas o Espírito disse, não atenda, porque havia um compromisso espiritual dela com essa pessoa, e ela não podia se vincular. Teve correspondências com ele, tudo isso. E depois da morte dela, ela disse que, em segundo de foto, estava ela dizendo de mãozinha dada na espiritualidade com essa pessoa que realmente ela amava. Ela só sendo o Espiritismo para nós, vamos dizer assim, explicar e nos mostrar da grandeza e da beleza do que é o Espiritismo. Silvio, que delícia de programa. A gente está falando sobre Ivone do Amaral Pereira na livraria do Jesus Julá, que traz o nome de Ivone do Amaral Pereira, a livraria Ivone do Amaral Pereira. Silvio, aquele momento nosso, semanal, né? O que é que você nos traz da livraria aí de Jesus Julá hoje? Nós temos aqui esse da FEP, que são um livro da FEP muito bem editado, que é Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, de uma senhora aqui de Pernambuco, Sandra Maria Borba, que foi até Sandra foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte do também. Norte, uma pessoa muito apreciada no sul do Brasil, muito mesmo, e eu gosto muito dela, é uma pessoa dedicada à evangelização, uma pessoa espetacular. Tem aqui um outro livro, Novos Estudos sobre a reencarnação da Liga dos Pesquisadores Espírita, uma obra digna de quem gostar de ler o tema.
personagem da Boa Nova, também da fé, que fala daquelas pessoas, Maria de Betânia, O Poder da Fé, uma obra-prima. A febre só faz coisa boa. Esse outro livro aqui, Obsessão, Assédio por Espíritos, de Lamartine, pela La Chatre, Assédio por Espíritos, que nós sabemos que Maçom. Lamartine Palhano Júnior, é? Júnior já está desencarnado, mas é um grande estudioso. E essa obra aqui, Livro da Esperança, que é quando o Livro dos Espíritos completou 100, o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, Emmanuel fez essa obra analisando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo tem essa grandeza de trazer sempre essas grandes informações. O que precisa é haver um estímulo dos espíritos para estudarem. E Jesus no lar, Emmanuel diz que a maior condição que ele pode fazer pela doutrina é a sua divulgação, e isso Jesus no lar está fazendo. O pessoal tem feito Com aqui, certeza. chamou aqui na livraria. Silvio, olha, e que delícia na noite de hoje a gente vê o Passadio aí, né? Tá vendo aí, Lúcia Loureiro, como é concorrida a livraria do Silvio Mariano. Silvio, essa semana estou aí para pegar meu livro, viu? Coloque Lamenha na direção da minha reunião, viu? Para me dirigir. Silvio, a prece contigo, a prece final. Então, só nos resta agradecer a Deus, mas essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre isso. A doutrina, que é o Espiritismo, e nesse tempo de luz e amor que é Jesus no lar, que eu também sei que outros templos fazem também papéis idênticos. E que Maria Santíssima derrame as bênçãos sobre todos nós que estamos aqui encarnados e desencarnados. E que Dr. Bezerra, também, que é o nosso patrono, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima quarta, imperdível, novamente aqui da Livraria de Jesus no Lar, eu e Silvio trazendo novamente esses tesouros que ele acha por aí, né? Que ele sai descobrindo, né? Verdadeiras pepitas da literatura espírita. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe Eva, te amo, não te esqueço. Minha mamãe, que devo tudo da minha vida. Silvio Mariano, vá trabalhar aí com o pessoal, vá. Um abração, paz e bem.